A Bíblia tem uma interpretação. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas isso é questão de interpretação. Não, a Bíblia tem uma interpretação, mas ela pode ter várias aplicações. Qualquer passagem pode ter várias aplicações. Mas existe uma interpretação, e essa interpretação é a chave para o entendimento da Bíblia. Claro, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse capítulo 3 de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele tem várias coisas aqui que podem servir para nós usarmos no evangelismo, por exemplo, falar do Senhor Jesus curando esse homem da mão mirrada. Pode falar também de consolo para a pessoa que está enferma, pode falar de coisas diferentes, como ele chamando aqueles para a sua obra, como ele vai fazer depois, a partir do versículo 13. Pode falar da multidão que ia atrás dele buscando cura para os seus males, seus muitos males. E existem muitas aplicações, mas existe uma interpretação. E é interessante, nós encontramos nesse capítulo 3 de Marcos um mapa dispensacional. Eu acho que é difícil alguém entender a Bíblia, ou talvez impossível até entender ela como um todo, sem entender a verdade dispensacional. O porquê Deus age de determinadas maneiras em diferentes momentos da história, para com diferentes pessoas, e quais são os objetivos dele em fazer assim. E aqui tem um mapa da profecia, um mapa do cuidado de Deus para com a humanidade. Em um capítulo só a gente poderia escrever a história da humanidade com esse capítulo. Quando ele começa aqui, no versículo 3, nós sabemos que Deus escolheu um povo, e esse povo é Israel. As chaves, é bom até dar antes, as chaves para entender esse mapa estão no versículo 1 na palavra sinagoga, no versículo 7 na palavra mar, no versículo 13 na palavra monte, no versículo 20 na palavra casa, e no versículo 31 na frase seus irmãos e sua mãe, e daí volta no capítulo 14 a falar do mar, no versículo 4, capítulo 4, perdão, versículo 1 volta a falar de mar. Sinagoga é o lugar dos judeus, então nós estamos falando de judaísmo, nós estamos falando de Israel, quando o assunto é sinagoga. E essa é a esfera da profissão da fé judaica, a única religião que Deus estabeleceu. Então o judaísmo está aqui no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. O mar nos fala dos gentios, das multidões, das gentes. Então no versículo 7 ele vai agora para outra esfera, para outro departamento. Ele tratou com os judeus no capítulo 1 ao 6, do versículo 1 ao 6, aí ele vai tratar com os gentios no versículo 7 ao 12. O monte nos fala de um lugar elevado. E é aqui que o Senhor começa uma outra coisa, quando ele sobe a esse lugar elevado, para iniciar algo que estava acima do chão, ou acima das coisas deste mundo, acima das coisas da terra, que é a mesma fundação. Ele vai escolher os 12 apóstolos aqui, e é a mesma fundação lá que nós encontramos em Apocalipse 21, quando fala também desses mesmos apóstolos. 12, na realidade, a gente pode falar, mas Judas está no meio aí, Judas Iscariotes. Não, 12 é a instituição. Quando fala 12 apóstolos, está falando de uma instituição. Tanto é que mesmo depois de Judas morto, existe um versículo que chama de 12. Chama os 12. Mas ali eram 11, né? Porém, não. É a instituição, os 12 é uma instituição que Deus estabeleceu, que depois seria completada mais tarde. E quando fala de casa, nos fala da esfera de responsabilidade e da esfera de governo. Quando fala de família, obviamente, mães e irmãos, nos fala de laços, os laços naturais, os laços da carne. Então, quando a gente entende essa divisão do capítulo, nós estamos entendendo a verdade dispensacional e como cada coisa se aplica ao longo da história
em diferentes momentos, primeiro ao povo judeu, depois aos gentios, depois Deus estabelecendo algo novo, subindo ao monte para estabelecer algo novo, depois trazendo a responsabilidade daquilo que compete à casa, e finalmente o Senhor se desligando dos seus laços naturais, no versículo 31, sua mãe e seus irmãos, e no capítulo 4, começando então a volta para o mar, porque ele vai falar daquela conhecida parábola do semeador. E lá em Mateus nos diz que o campo é o mundo. Então agora uma outra abrangência que o Senhor vai dar no seu ministério. Essa pergunta que o Senhor faz aqui no versículo 4: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Essa pergunta está diretamente relacionada com a intenção que eles estavam no coração. E logo após, abaixo nós vamos ver, né? Versículo 6. Tomaram conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então o Senhor Jesus está perguntando para eles. Imagina a situação na sinagoga, o Senhor Jesus olhando, eles esperando que o Senhor Jesus fizesse esse milagre, só para ver se ele ia fazer milagre no sábado. E o Senhor Jesus olhando para eles, conhecendo cada pensamento, cada intenção do coração ali, daqueles judeus que estavam na sinagoga, que era contra ele. E ele não faz esse milagre de pirraça, não, vou fazer mesmo na frente dele, não. Ele vai fazer para mostrar para eles a dureza do coração deles. Ele vai chamar esse homem da mão mirrada, ressequida, que fala nessa passagem, e vai curar, a despeito deles. O Senhor Jesus veio em graça, e era isso que ele ia fazer. Era curar mesmo, porque ele veio para isso. E imaginem então a dureza, o Senhor Jesus vendo a dureza do coração, condoendo-se da dureza do seu coração, versículo 5. Então, esse milagre, na verdade, foi para bem do homem que tinha sua mão ali. Podia-se dizer que só aquele homem estava querendo que ele fosse curado, ele mesmo fosse curado, e os outros estavam desejosos de que ele não fosse curado, que ele não fizesse esse milagre? Não. O Senhor Jesus veio para salvar, né? Veio para curar aquele que se havia perdido, e mostra aqui a dureza do coração deles. Capítulo 1, havia na sinagoga, né, que é a esfera do judaísmo, havia um homem com espírito imundo para mostrar a condição interior dos judeus. Assim eles estavam aos olhos de Deus. E agora nós vemos na sinagoga um homem com a mão mirrada. Outras versões falam ressequida, tem outra que fala mão atrofiada, ou seja, uma mão inútil. Lá em Lucas, capítulo, eu acho que é 10, quando o Senhor encontra um que quer saber como entrar no reino, ele fala quais os mandamentos. Eu acho que é 10. É Lucas 10, versículo 28. Quando ele fala do bom samaritano,
do versículo 25, eis que se levantou um certo doutor da lei, Lucas 10, 25, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Que farei? Faze isto. Com que mão? Com a mão mirrada. Com a mão atrofiada, com a mão seca. Ou seja, o que nós estamos vendo agora nesse versículo do capítulo 3 de Marcos é que era impossível eles fazerem. Primeiro porque eles estavam naquela condição de Marcos 1 com um espírito imundo. Segundo que eles estão com a mão mirrada. E assim é o homem aos olhos de Deus. É impossível ele fazer, e os judeus demonstraram isso, os judeus foram o balão de ensaio que Deus teve para mostrar o homem perdido completamente e incapaz de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Faze isto e viverás. Faze isto. Mas não dá, Senhor. A mão está mirrada, a mão está seca. Então ele vai agora mostrar que é ele quem tem que curar essa nação. E para mostrar isso, ele faz de forma evidente, ele faz de forma muito clara, ele chama o homem à frente. Ele não faz num cantinho escondido lá. Ele põe ele na frente de todos eles, no versículo 3, levanta-te e vem para o meio. Ele quer que todo mundo veja ali. Enquanto isso, o que eles estão fazendo, os judeus? Estão observando o Senhor. Observando por quê? No versículo 2. E estava observando se curaria no sábado, para o acusarem. Por que eles estavam observando se ele curaria? Porque eles já sabiam que ele era aquele que tinha vindo com todas as prerrogativas do Messias para curar, para fazer milagres, para alimentar multidões. Eles tinham visto isso. Então eles observavam agora, eles queriam ver se ele ia fazer o bem. Porque eles não se conformavam em que o Senhor fizesse o bem no dia de sábado. Que é o que ele fala aqui. O Senhor pergunta a eles, no versículo 4, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Eles calaram-se. Por quê? Porque não tinha resposta aqui. É claro que era lícito fazer o bem para aquele homem, na condição que ele estava. Agora é interessante o contraste. Enquanto eles estão observando para ver se o Senhor faria o bem, no versículo 6, o que eles estão fazendo naquele mesmo dia de sábado? Eles tomaram logo conselho com os herodianos, os fariseus e os herodianos, contra ele, procurando ver como o matariam. No dia de sábado, o Senhor estava fazendo bem, curando um homem com a mão ressequida. E no dia de sábado, eles estavam fazendo todo um planejamento. Eles estavam trabalhando no dia de sábado. Fazendo o quê? Fazendo um plano para matar o Senhor, para fazer o mal. Esse é o contraste entre o homem religioso e o Senhor Jesus. O Senhor vindo para fazer o bem e o homem religioso tramando uma maneira de fazer o mal. E também, de certa forma, transgredindo o sábado aqui, né? Porque eles estavam fazendo um plano, um planejamento. E quando a gente vê, quando a gente compara a maneira dos judeus com a maneira dos gentios, que vai ser no capítulo 3, versículo 8, nós vemos um outro detalhe importante. Os judeus estavam observando o Senhor. Lá em 1 Coríntios 1 fala assim, os judeus pedem sinais, ou pedem sinal. Por quê? Porque o judeu, ele tem que ver para crer. A religião judaica é toda baseada em coisas visíveis, coisas palpáveis, em coisas que são materiais, concretas, que dá para pegar, dá para ver, dá para cheirar. Era tudo isso o culto judaico. Quando a gente vai lá para os gentios, no versículo 8, e de Jerusalém,
aqui são judeus e gentios misturados, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Eles vieram por quê? Porque eles viram? Não, eles vieram porque eles ouviram. E lá em Romanos fala, a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. Deus estaria agora alcançando as nações, os povos, os gentios, de uma maneira diferente, que não era mais daquela maneira visível, palpável, que ele alcançou o povo de Israel. Vossos pais adoraram nesse monte, né? A mulher fala para ele lá em João 4, e o Senhor fala, meu pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, não vai ser nem nesse monte, nem em qualquer lugar, mas ele busca adoradores que adorem em espírito e verdade. Haveria toda uma maneira nova agora de adorar a Deus, não só de adorar a Deus, mas também de conhecer a Deus. Uma seria de forma não visível mais, e outra seria pela fé apenas, que é a maneira como ele vai lidar agora com essas gentes aqui. Vou ler uns versículos em Isaías 42. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Não falará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. O Senhor veio e era bem dispensacional, isso tudo que estava acontecendo naqueles dias. Ele chegou aqui para cumprir essas palavras de Isaías. Ele estava naqueles dias mesmo cumprindo essas palavras aqui de Isaías. Ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O Senhor, entrando aqui, ele não mexeu com a política desse mundo, com o Estado desse mundo. Ele não veio com esse caráter, nessa vinda dele para os seus. Ele veio com o caráter de fazer tudo o que ele estava fazendo realmente. Era curar, era fazer bem, abençoar. E Isaías fala 3 coisas aqui muito interessantes. Ele não mudaria, ele não se exaltaria, ele não mudaria o poder dos romanos, não tiraria o poder dos romanos, ele não mexeria na política, ele não mudaria esse mundo do seu estado. Não era para isso que ele tinha vindo naquele momento. Ele veio para chegar ao fim de poder fazer um sacrifício, de derramar o seu sangue, e esse sangue então seria a nova aliança com o seu povo de Israel, que no futuro então ele vai abençoar esse povo. Mas naquele momento ele veio para fazer exatamente aquelas coisas que ele estava fazendo. E ele fala no versículo 3 de Isaías 42, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. A cana trilhada, é interessante, no capítulo 41 de Isaías mesmo, no versículo 15, ele nos explica, nos dá a entender melhor o que é essa cana trilhada. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos.
Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como o folhedo. É uma ferramenta isso para trilhar, que ele fere profundamente, ele fere a terra, ele serve para destorvar, para arar a terra, enfim, ele causa um ferimento bem forte. E quando ele fala então dessa cana trilhada, não quebrará, ele está falando desses pobres judeus, esses pobres judeus e esses pobres gentios também, que estavam feridos, estavam completamente com seu corpo todo arruinado pelo pecado. E isso ele sentia profundamente. O Senhor, mais do que ninguém, nós podemos até sentir um pouco quando nós vemos enfermidades, quando nós vemos pobreza extrema, e, enfim, nós sentimos também essas coisas, mas ele tinha uma profundidade de sentir essas coisas, e era o que ele estava fazendo naquele momento. Esses feridos, esses doentes, possessos de espírito imundo, esse estado lastimável que ele encontrou o seu povo, essa cana trilhada, ele não quebrou. Ele não quis acabar de exterminar isso. Não, ele curou. Ele não quebrou, ele não matou, ele não fez o que muitos pensariam que ele viria para fazer, julgar e condenar e acabar com aquilo que estava tão ferido, tão, por assim dizer, desgraçado, né, nesse mundo caído e arruinado completamente pelo pecado. E ele não fez isso. Ele não acabou com eles. E o que nem apagará o pavio que fumega. Um tiçãozinho, um tição que está lá fumegando, só ninguém nem vê, mas a sua chama não tem chama, está só uma brasa opaca. Ele assoprou isso para alimentar um pouco, para dar um pouco de chama, de calor, de vida a essas almas ainda. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Onde havia ainda um pouquinho de fé, algo muito pequeno, num estado muito lastimável, muito degradado, onde havia ali um pouquinho de fé, ele honrou essa fé, ele fez isso, ele avivou essa fé, fazendo o quê? Dando os sinais que eles queriam tanto, dando para eles verem o que ele estava fazendo, como que ele podia soprar, podia avivar essa fé, fazer com que eles realmente crescem naquele momento que eles estavam passando e crescem naquela pessoa que estava executando aquelas coisas. Então, realmente, essa verdade dispensacional é muito preciosa, porque não discernindo isso, eles fizeram o que eles estavam intentando desde que o Senhor chegou. Queriam matá-lo, ver como matá-lo, porque não entenderam o momento, não entenderam aquilo que eles estavam passando, que era algo que Isaías tinha falado. Quem dos judeus negaria que Isaías era um profeta verdadeiro, que tinha profetizado as coisas verdadeiras, que tinha profetizado coisas que já tinham acontecido e coisas que estavam acontecendo naquele momento e coisas que acontecerão. Quem negaria? Quem dos judeus negaria? Mas a cegueira, né, infelizmente, endureceram seus corações para isso, mas o Senhor estava cumprindo isso realmente. E estava avivando, estava dando um pouco de vida, mostrando que eles podiam crer que aquela pessoa era o Messias prometido para eles e que eles podiam desfrutar dele, e se tivessem recebido, teriam recebido as bênçãos completamente. Mas tendo rejeitado ao seu Messias, eles então realmente ficaram com suas costas, com suas mãos, enfim, com todo o seu corpo completamente trilhado, e
por não poderem reconhecer. Mas aqueles que com um pouquinho de fé, repito, reconheceram, viram, aceitaram, eles foram beneficiados por esse bendito Senhor que esteve aqui. E ele não queria bradar na praça, gritar na praça. Ele mandava os espíritos imundos ficarem quietos, expulsava os espíritos e mandava que ficasse quieto, porque não era hora dele se engrandecer. Um dia ele virá, grande como ele é, e poderoso, onipotente, e realmente fará sentir o que os incrédulos todos não aceitaram da sua graça, do seu amor. Mas nesse momento ele estava ali para cumprir, e cumpriu cabalmente todos os propósitos de Deus que as Escrituras tinham anunciado, e que Deus, com tanto amor, com um doce amor, veio executar realmente naqueles dias. Somente uma coisa interessante nesse capítulo: ele fala de blasfêmia do Espírito Santo, e como Isaías havia profetizado, ele faria isso pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Depois que ele fala aqui que no versículo 27 do nosso capítulo de Marcos: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. O Senhor Jesus, depois que ele foi batizado, então ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, e ali ele amarrou o valente. Ali ele provou quem ele era, mostrou, demonstrou. Não haveria necessidade, porque ele era realmente, mas quem ele era. E ele então, obediente, numa circunstância completamente contrária, né? E muito diferente do que foi Adão, que numa circunstância favorável desobedeceu, mas ele não, em toda circunstância desfavorável, ele foi o homem obediente, e ele provou isso, e Satanás então ficou posto a um lado, né? E ele então veio para saquear os seus bens, os bens do valente. E ele estava saqueando o quê? Almas. Ele estava libertando as almas do poder do inimigo, expulsando demônios, e isso fazendo pelo dedo de Deus e pelo Espírito Santo. Então, eles estavam reconhecendo um poder que só podia vir de Deus e do Espírito Santo, e estava atribuindo esse poder ao diabo. Por isso que ele fala que não seria perdoado, porque eles estavam reconhecendo que era um poder de Deus. Impossível. Mas ele estava atribuindo isso ao diabo. Então o Espírito de Deus estava sendo blasfemado nesse sentido, de que eles não aceitavam e atribuíam a um demônio e a Satanás o Espírito que era de Deus, o Espírito Santo, pelo qual ele foi, amarrou o valente, venceu e saiu saqueando os seus bens. Então, para essas almas não tinha como eles encontrarem redenção, encontrarem perdão, porque eles estavam atribuindo aquilo que era de Deus ao diabo. Não havia como tratar com eles. E nós sabemos que ele fala nesse século, né, que era aquele momento que eles estavam vivendo, que hoje se tornou para nós esse presente século mau, né, e nem no vindouro, que é no milênio. Também, se não reconhecerem o poder de Deus pelo Espírito Santo manifestado, não há como ser salvo, não há como encontrar redenção, remissão, não tem. Por quê? Porque estão atribuindo algo que é de Deus ao diabo. Então a dureza, né, do coração do homem é tanta que chega a reconhecer um poder que só pode ser de Deus e atribuí-lo ao diabo. Isso aí é o que nós temos nesse capítulo, né, tão interessante, tão cheio de instruções, né,
e mostrando também ao mesmo tempo, e principalmente, literalmente, o momento que se estava vivendo. Era justamente cumprindo profecias que haviam sido dadas centenas de anos antes. O versículo 10 fala que, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. É interessante que quando a gente lê coisas assim, nós logo pensamos em uma multidão de cegos, aleijados, leprosos se aproximando dele, mas eu queria dar uma amplitude um pouco maior desse algum mal que fala no versículo 10, lendo um versículo em 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão inaugura o templo de Jerusalém. Nós sabemos que o reino de Salomão é uma figura do reino milenial de Cristo na terra. No capítulo 8, quando ele fala da oração feita naquela casa, ou estendendo as mãos para aquela casa, que era o templo, ele vai falar no versículo 38, 1 Reis 8, 38, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então nos céus assento da tua habitação, e perdoa, e faze e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E é interessante nós pensarmos nessas multidões que tentavam tocá-lo, que ali não tinham apenas aleijados, cegos, mudos, surdos, leprosos, mas havia pessoas que simplesmente sentiam no seu coração um peso por seus pecados, por suas culpas, por suas enfermidades no coração, por suas chagas do coração. E aí se aproximavam dele. E isso é precioso, porque nós sabemos que o Senhor é o recurso para qualquer tipo de males, não apenas aqueles visíveis, palpáveis, aquelas doenças, mas qualquer aflição, qualquer chaga no coração, qualquer pecado não confessado, Ele é o recurso. Tocar Ele, no versículo, arrojavam sobre Ele para lhe tocarem. E nós vemos que esse é o recurso para todo ser humano, o próprio Senhor Jesus. E para todo mal, para toda chaga que qualquer um reconheça ter no seu próprio coração.